Nos últimos dias, nós fomos alvo de algumas críticas a partir de um post da página Fala Fariseu. Nossa igreja reuniu alguns irmãos para assistir a final do Mundial, na qual o Flamengo perdeu, infelizmente, para o PSG nos pênaltis. Para alguns, isso foi um gesto de muita comunhão, mas para outros, foi motivo de crítica, ataques e julgamentos pesados, como desses comentários que está passando aqui na sua tela. Eu não estou aqui para pedir desculpa, nem para atacar ninguém. Eu estou aqui para refletir. Porque no fim das contas, isso revela muito mais sobre como estamos vivendo a fé do que sobre um jogo de futebol. E a primeira coisa que eu quero então falar é que a igreja, ela não é um prédio sagrado, é um povo em constante relacionamento. A Bíblia nunca tratou o templo como um lugar intocável, isolado da vida. A defesa de muitas pessoas era que esse lugar é a casa de Deus, um lugar sagrado, um lugar ungido. Mas Atos capítulo 17, verso 24, a Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje, Ele mora em nós. Esse lugar na qual nós chamamos de centro de convivência não é uma igreja sagrada, é o local onde a igreja se reúne. Isso é uma lição tão básica da fé, que me assusta olhar para os comentários e ver tanta pobreza teológica, a ponto de pessoas dizerem que Deus mora aqui, no meio dessas paredes e dessas telhas. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Assim diz Paulo em 1 Coríntios 3,16. A igreja só consegue ser igreja quando as pessoas se reúnem para estar juntas, rir, sofrer, torcer e compartilhar a vida. Digo que a coisa mais importante, segundo a igreja primitiva, é viver em comunhão. Isso nos cultos, nos filmes, nos cafés, nos churrascos, nos jogos e por aí vai. Se o evangelho só cabe num culto, mas não cabe na sua vida real, talvez o problema não seja um jogo no telão, seja a sua fé. Mas a segunda coisa que eu quero falar é que o problema não foi o jogo, foi o espírito de julgamento. O que mais me chamou a atenção não foi o jogo que passou aqui no telão, se isso pode, se isso não pode, mas foram alguns comentários. E eu fico pensando, o que entristece mais o coração de Deus? Um jogo de futebol que é passado no telão ou os cristãos usando a internet como um tribunal? Não falem mal uns dos outros, irmãos. Se vocês fizerem isso ou julgarem o seu irmão, estarão lutando contra a lei de Deus e estarão a julgando. Pois se você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando na posição de juiz. Só aquele que fez a lei é que pode julgar corretamente entre nós. Só ele decide salvar ou destruir. Portanto, que direito têm vocês de julgar os outros? Tiago capítulo 4, verso 11. Opiniões diferentes são normais, porém condenar as pessoas ao inferno, como esse comentário aqui, é mais do que uma opinião, é o espírito de Saulo. Saulo matava as pessoas pelo seu excesso de zelo. Talvez você tenha matado a fé de muitos por apresentar um Deus julgador que condena pequenos atos que a Bíblia